Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, eu tô muito feliz de estar trazendo um devocional pra vocês. Primeiramente, eu vou me apresentar. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi, eu tenho 15 anos e moro em Santa Catarina. E eu quero ajudar adolescentes cristãos a ter mais conhecimento sobre Jesus, quem Jesus é. Eu frequento o Secreto faz 1 ano e 10 meses. E eu acho que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, foi conhecer Jesus verdadeiramente, através da oração. E, bom, hoje eu trouxe pra vocês, pra gente conversar um pouco sobre Romanos 8, que é a vida no Espírito. Então, basicamente, eu vou ler pra vocês e a gente vai conversando sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida nos libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da nossa fraqueza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como um sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, que possamos cumprir as justas exigências da lei. A lei, ela é basicamente algo que vem de uma autoridade maior sobre determinado grupo. E nós éramos da natureza, da lei do pecado, que tinha domínio sobre nós. Então, basicamente, nós éramos escravos do pecado. Mas Jesus, ele meio que tirou essa condenação porque nós estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos livres da lei do pecado. Porque nós temos a lei do Espírito Santo, a lei do Espírito que traz a vida. E como que a gente tem a lei do Espírito? Conhecendo o Espírito, tendo intimidade com o Espírito, lendo o livro do Espírito Santo. Isso, a gente vai estar em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós somos livres da lei do pecado. Então, aquele momento de prazer que parece que a gente nunca vai conseguir sair daquilo, Jesus, ele pode nos libertar da lei do pecado com a lei do Espírito que dá a vida. Isso é demais. Agora, Romanos 8:5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Quando a gente busca algo, a gente automaticamente fica cheio daquilo. Então, quando nós gastamos tempo com Jesus, com o Espírito, nós nos tornamos parecidos com Ele. Então, basicamente, se a gente busca Deus, se a gente conhece o coração de Deus, a nossa mente vai ser só Deus. Então, automaticamente, as coisas que a gente vai pensar, que a gente vai pensar são coisas que agradam ao Espírito. E é isso que fala lá em Romanos 8:5. Romanos 8:6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga da de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Aqui a gente vê claramente que não existe meio termo quando fala sobre Cristo. A gente não consegue ter uma mente que agrada ao Espírito e ter uma mente que agrada à natureza humana, porque os dois são inimigos, então eles se confrontam, eles não conseguem viver juntos. Então, basicamente, isso tem muito a ver com quebrantamento, que é a quebra da alma para que o Espírito possa agir através disso. Eu posso falar, talvez outro vídeo sobre quebrantamento, sobre a quebra da alma, porque é algo muito importante quando nós estamos em Cristo. E é algo que dói, A gente deixa de agir pelas nossas próprias vontades para agir pelo Espírito. E eu acho isso
uma coisa bem difícil, mas uma coisa que vale muito a pena. Agora Romanos 8:9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Nós que estamos em Cristo, nós não somos controlados pela natureza humana. Isso nos faz livres do pecado para a gente poder viver uma vida com Cristo. E isso é demais, gente. Não precisar... Então, é uma coisa que a gente fala sempre, né? Porque... Algumas pessoas falam, porque cristão não pode fazer nada. Pelo contrário, aqui fala que nós somos livres da lei do pecado. E isso é a verdadeira liberdade, que a verdadeira liberdade está em Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É isso que fala na Bíblia. E a verdade é Cristo. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto da lei do pecado. Romanos 8:10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá a vida, porque vocês foram declarados justos perante Deus. Isso é uma coisa muito surreal, porque é algo da nossa natureza humana pecar. É algo que tá na nossa natureza, né? Mas a gente já não tem mais essa condenação sobre nós, porque nós estamos em Cristo. Então, mesmo tendo o Espírito Santo, não é normal, digamos, mas é muito comum a gente errar. É muito comum a gente pecar, a gente desagradar o Espírito. Mas mesmo assim, o Pai, em sua imensa bondade, Ele continua, com a gente, nos perdoando e nos libertando da lei do pecado. Isso é algo muito maravilhoso, porque não é porque a gente peca que a gente não tem um Espírito, mas porque a gente tem um Espírito, a gente consegue reconhecer os nossos pecados. Nossa, essa frase ficou boa, hein? Romanos 8:14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí a gente já quebra um tabu que algumas pessoas falam, né? Todo mundo é filho de Deus. E não, segundo a Bíblia, segundo Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a gente se torna filho quando a gente está no Espírito. Sabe, quando a gente vive com o Espírito, quando a gente é guiado pelo Espírito, quando a gente consegue confiar no Pai. É uma coisa que o Espírito Santo me falou um dia, é assim, nós temos que ser como crianças no colo do Pai, no colo de Deus, no caso, porque assim, cara, se você vê uma criança assim, ela tá ali com medo, ela fala, meu pai, vai pro colo do pai. E se o pai fala, a criança caiu, o pai vai lá dar um beijinho. A criança acha que tá curada. Então, é sobre a gente confiar naquilo que o nosso pai nos diz. Como crianças realmente, como as crianças, elas confiam no pai, a gente tem que confiar em Deus. Porque Ele é nosso pai e nós somos seus filhos. Nós que somos guiados pelo Espírito, nós que habitamos no Espírito. Romanos 8:15, pois vocês não recebem um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos de Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito, que afirma que nós somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Tem uma música que fala, fui adotado como filho. Essa música é muito boa. E quando eu tava, com crise de identidade, essa música, ela fez parte, da minha vida, basicamente. Dessa fase. E é muito doido, porque a nossa identidade é como filhos e filhas amadas pelo Abba. Nós que estamos em Cristo Jesus, a nossa identidade é de filhos e filhas amadas pelo Abba. E essa identidade, ela nos faz
sabe, viver algo completamente sobrenatural, porque quando nós estamos em Cristo, quando nós temos a identidade de filhos, a gente vive coisas maravilhosas no Espírito. Isso é muito maravilhoso. Bom, gente, pra finalizar o vídeo, eu vou ler mais um pouquinho de Romanos 8, porque realmente é um capítulo muito bom. Romanos 8:37. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Porque quando nós estamos nele e ele em nós, nós conseguimos vencer coisas por meio do Espírito. Romanos 8:38. E eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cara, isso é demais quando a gente entende que o amor de Deus é algo tão grande, tão surreal, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nada que veio, nada que virá pode nos separar do amor de Deus. Tipo, nada. Às vezes a gente fala, tipo assim, pra que correr tanto atrás das coisas? Quando eu morrer, tipo, não vai estar nada aí. E, cara, você tem noção que, tipo assim, tudo que você tem hoje de coisas materiais, bem materiais, casas, carros, celulares, empregos, família, tudo isso, quando você morrer, acabou. Agora, o amor de Deus, nem a morte pode separar. Tipo, nem a morte pode separar daquilo que Deus separou pra gente. O que Deus separou pra gente? A herança que tá lá no céu, que é os frutos do direito da adoção, que é esse que fala lá em Romanos 8:23. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção. Isso é muito massa quando a gente anseia pela volta do noivo e ser um com ele, mas isso não quer dizer que a gente não pode viver com Jesus, tipo, agora. A gente pode conversar com Deus, a gente pode ser amiga do Espírito, conhecer a palavra, ajudar as pessoas que, né, através do Espírito. Isso é algo muito maravilhoso quando a gente vive coisas através do Espírito e vive com o Espírito e vive pelo Espírito. E é isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembre-se sempre de avaliar o vídeo, deixar o seu like, deixar o like, curtir, se inscrever no canal e comentar e compartilhar com seus amigos para que nós possamos conhecer cada dia mais o coração do Pai. É isso, gente, me seguem lá no Insta e no TikTok, que é @GabiLuchtenberg_. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.